que ligar o microfone. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, os companheiros aqui presentes, aos que nos acompanham de casa. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas antes nós vamos ler um pedacinho só do item 1, como página de abertura, para a gente já ir adiantando o nosso estudo, para depois fazermos a nossa prece. Então, capítulo 18, muitos os chamados, poucos escolhidos. Item 1, parábola do banquete de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias, mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram. Um à casa de campo, o outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Isso requer muita explicação nossa, né? Muita reflexão. Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos. Quer fazer, Sandra? Casa, que sempre nos acolhem com muito amor e carinho. Agradecemos a Deus por fazer parte dessa seara de trabalho, dessa seara de estudo. Agradecemos, Senhor, por estarmos iniciando o esclarecimento da nossa vida futura. E que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, para começar, a gente tem que falar sobre o título desse capítulo, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Que chamados são esses que ele se refere? Então, trazendo para a nossa vida prática, quando nós estamos aqui hoje, domingo, assistindo a nossa aulinha de Evangelho, nós estamos atendendo a um chamado. Quando a gente pega um livro de Emmanuel, de André Luiz, a gente lê uma mensagem, e a gente lê, entende, interpreta, se avalia. Será que eu já estou dentro desse ensinamento? Será que não estou? Eu estou atendendo a um chamado. Quando nos chamam para assistir a uma missa, seja por que motivo for, e a gente vai, estamos atendendo a um chamado. Quando a gente assiste um curso da casa e que a gente vem sempre naquele mesmo horário, mesmo dia, atenciosamente, estamos atendendo aos chamados. Então, muitos são chamados. Ou seja, nós vamos entender aqui no nosso estudo que todos são chamados. Uns são chamados para a casa espírita, outros são chamados para a igreja, não é isso? Outros são chamados para a leitura, quem não tem condição de estar presente numa casa espírita, numa casa religiosa, mas ele tem os livros para ler, ele se interessa de ler os livros. Esses são os chamados. Então, todos são chamados. Mais adiante nós vamos ver que todos são chamados. E quando a gente lê, e poucos são os escolhidos, parece que Deus privilegia alguém, mas não é o caso. Todos serão escolhidos, desde que cumpram as leis divinas, entendam os ensinamentos do Cristo, entendam os ensinamentos que estão nos livros religiosos.
todos que pratiquem o amor ao próximo serão escolhidos. Então, no momento agora, nós aqui podemos dizer assim, eu ainda não seria escolhida, ainda me falta muita coisa, mas somos regidos pela lei do progresso. Vai chegar um momento em que meu espírito estará numa situação tão melhor do que está hoje, que eu serei escolhida. Porque somos todos filhos de Deus. E assim como nós, está lá no Evangelho, nós que somos imperfeitos, quando o filho pede um pão, a gente não dá uma pedra, a gente se esforça para comprar o pão para ele, assim também somos nós que somos filhos de Deus. Todos nós seremos um dia escolhidos, desde que a gente seja um homem de bem, como nós estudamos no capítulo anterior, que a gente conquiste as virtudes. Então tem um caminho longo a seguir, mas não é impossível. É só uma questão de esforço. Então entendemos esse título, né? Quando a gente lê muito chamado, pouco escolhido, muitos, nem todos vão ser chamados, nem todos vão ser escolhidos, todos, porque somos todos filhos de Deus, né? Então, o início dessa parábola, eu vou pedir para a Sandra ir lendo para a gente ir analisando aqui. Vai lendo, Sandra, o item 1. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Então, olha só, ele está fazendo uma comparação, ele está falando, o reino dos céus é semelhante a um rei. Então, de agora em diante, ele vai falar, e o rei mandou chamar o rei, mas é o reino dos céus, um lugar onde tem espíritos felizes, espíritos que já conseguiram um patamar elevado na sua caminhada espiritual, né? Aí ele vai fazer as núpcias do filho dele, vai comemorar o casamento do filho dele. E ele manda os servidores chamar aqueles que tinham sido convidados. A gente, quando convida, não convida o Rio de Janeiro inteiro, né? A gente seleciona um grupo, não é isso? Ou seja, os amigos, seja os parentes, aqueles que foram convidados, né? Mas eles se recusaram a ir. Se recusaram. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados. Então o rei não entendeu por que eles se recusaram. É assim como a gente se recusa, não é? Assim como a gente se recusa. Tem pessoas que vêm em reunião pública, vêm num sábado, não vêm no outro, vêm numa quarta-feira, não vêm na outra. Ah, porque está chovendo, porque está muito calor, porque está muito sol, porque está muito frio, eu estou com dor de cabeça. Os vários motivos. São as recusas. São as recusas. É isso que ele está dizendo aqui. Então, muitos se recusaram, não foram. Ele então apelou. Ele então, o que ele fez? Preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde as bodas. Então, ele enfeitou mais ainda. Fez um convite mais agradável ainda. Olha, tudo que eu fiz engordar, matei para servir a vocês, para fazer um banquete. Venham. Tudo está pronto, vinde as bodas. As bodas, a gente não fala bodas de ouro, bodas de prata, não é isso? As comemorações do casamento, as bodas de casamento do filho dele. Então ele resolveu, olha só, eu fiz tudo para agradar a vocês, venham. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e o outro para o seu negócio. Não, o que a gente faz? Eu não vou não, porque eu tenho um outro compromisso hoje, eu não vou ao centro. Eu não vou ao centro porque está muito sol, está muito calor, está demais hoje, eu nem vou para lugar nenhum, vou ficar em casa, porque está muito quente. A gente ouve isso com muita facilidade. São as negativas das pessoas, colocando oposição a uma coisa que nós que estamos aqui vencemos, mas muitos não conseguem vencer, arranjam desculpa, né? Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Bom, aí entra aquela história que a gente fala. A Bíblia foi traduzida há mais de 2000 anos até chegar a nós. Foi traduzida em várias línguas até chegar na nossa. Então, como é que, se isso aqui simboliza o reino dos céus, ele não poderia se encher de cólera. Talvez não fosse esse termo, mas ele pode ter ficado magoado. Como a gente fica, não é? Quando você pede uma coisa para um filho e diz, não, hoje eu não vou fazer isso não.
A gente se enche de cólera contra o filho? Não, mas a gente fica magoado. Aí a gente vai ponderar, mas por quê? Eu queria tanto que você fizesse, eu esperava que você dissesse que sim, não é? A gente vai dar uma choradinha. Mas Deus se encher de cólera, talvez não fosse esse o sentimento. Mas está na Bíblia. A Bíblia traz uns termos rigorosos que dependem da tradução, de quem fez a tradução. E ele enviou o seu soldado, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Pô, precisa chegar a esse extremo? Então eu convido uma pessoa amiga para ir almoçar comigo. Ela não vai, eu vou lá e toco fogo na casa dela. Eu, Gracil, cheia de erro, não faço isso. Como é que esse rei ia fazer um negócio desse? Então são os exageros da linguagem da Bíblia que a gente tem que entender que nem tudo foi assim mesmo. Depende de quem leu, de quem traduziu, né? Então vamos lá. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores então foram para as ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. Está vendo? Ele é pai. Então ele chamou bons e maus. Não é isso? Nós somos filhos de Deus. Nós então tem horas que somos bons, tem horas que nós somos maus. Quando a gente tem um mau pensamento, quando a gente tem uma atitude que não é correta, estamos agindo mal. Mas a gente sabe que na nossa sociedade, e está lá no livro dos Espíritos, na escala espírita, está mostrando. Nosso planeta, que é de provas e expiações, a materialidade ainda impera, o mal ainda impera. E a gente não tem dúvida, se a gente ligar a televisão para ver um repórter, a gente só vê notícia desagradável. Você diz, estou convivendo com isso, estou ao lado de pessoas desse tipo, e estamos, né? Então ele convidou bons e maus, tragam todos. E a sala de banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus. Isso. Então, ele diz aqui: a sala do banquete de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Chegaram, pode vir todos, foram todos. Em seguida, o rei entrou para ver quem estava sentado à mesa. É a avaliação, né? Percebendo um homem que não estava vestido com a túnica nupcial. Por que túnica nupcial? Ele não estava fazendo as bodas de núpcias do filho dele? Então, quando você é convidado para um casamento, você vai com roupa própria para o casamento. Quando você vai à praia, você vai com roupa própria para usar na praia. Não é isso? Quando você vem à casa espírita, você vem com a roupa comum, mas nem é da praia, nem é do casamento. Senão vai chamar atenção. A gente vem com roupa normal. Então, para cada ocasião, nós temos uma vestimenta. Para entrar no reino, não é isso que o início diz? Olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que desejando, não é isso? Para entrar no reino, tinha que estar com a roupa nupcial, a roupa apropriada para entrar no reino. Só entra no reino quem tiver com a túnica nupcial. E o que quer dizer a túnica nupcial? É você estar revestido daquilo que nós estudamos no capítulo 17, das virtudes. Você já conquistou várias virtudes, você já se tornou uma criatura de bem, do bem, né? Que nós lemos aquela quantidade enorme de situações para a gente se tornar um homem de bem, e no final diz, aqui não estão todas as qualidades enumeradas. Então, falta ainda muita coisa. Então, para entrar no reino dos céus, você tem que estar com a túnica nupcial. Nós temos dúvida disso? Para irmos para o mundo feliz, eu tenho que seguir os ensinamentos do Cristo. Eu tenho que seguir as bem-aventuranças, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ter o coração puro, eu tenho que ter bons pensamentos, eu tenho que praticar a caridade, eu tenho que amar ao próximo, eu tenho que amar o inimigo.
conforme nós já entendemos, já estudamos o que é o inimigo, é não desejar o mal dele, muito pelo contrário, é desejar o bem dele. Nós já estudamos tudo isso, né? Então, para eu entrar no reino dos céus, eu tenho que estar vestida com a túnica apropriada para entrar no reino dos céus. Ou seja, eu tenho que ter feito a minha reforma íntima. Totalmente, reforma total. Não é uma reformazinha, não. Não é como a gente vai reformar a casa, pinta por fora, pinta a janela, a porta está bonito. Não, é total. Não é dar um jeitinho, é total. Não é? Então ele diz isso, né? Então ele diz para a pessoa que não estava com a túnica: meu amigo, como é que você entrou aqui sem estar com a túnica nupcial? O homem ficou calado. Aí eu fico imaginando, a gente ao desencarnar, quando a gente se deparar com os espíritos que planejam a nossa reencarnação, com os espíritos superiores a nós que estão lá nos aguardando, e que perguntam para a gente assim: o que você fez com os espíritos que lhe confiei? Eu acho que vai faltar palavra para a gente, né? O que você fez com a fortuna que lhe confiei? Eu acho que nós vamos ficar meio calados, né? Quando a gente não sabe o que vai dizer, fica com medo do que vai responder, ó. E foi assim que ele se comportou. Ele permaneceu calado. Aí é que vem a Bíblia arrasando. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. O que é isso? Ele vai voltar para o lugar dele, para o lugar de sofrimento. Não é isso? Quando o espírito é muito inferior, faz muita coisa errada, ele desencarna, ele não vai para o céu. Não se muda de uma hora para outra, como as pessoas acham, né? Agora morreu, está nos braços de Jesus. É difícil, hein? É muito difícil. Então, quando ele fala nas trevas exteriores, é a questão do sofrimento, é a questão do remorso, é a questão do cair em si, reconhecer que errou e ter vontade de reparar os seus erros. Por isso que existe a reencarnação, para a gente ter oportunidade de reparar os erros que nós cometemos, né? Aí diz: lá haverá pranto e ranger de dentes. Não temos dúvida. Quando a gente está sofrendo, a gente chora, não chora? Não precisa ranger os dentes, que não vai dar muito certo. Mas a gente chora. Quando está doendo, seja físico, seja emocionalmente, a gente chora. É normal e é isso que vai acontecer. Porque quando eu me arrependo de coisas erradas que eu fiz, eu choro. Eu choro porque eu estou envergonhada, né? Assim como Jesus estava em frente ao gasofilácio, vendo como cada um colocava a sua oferenda, Jesus também está vendo quando a gente faz a coisa errada. Lá no capítulo 28, eles falam: nosso anjo da guarda fica ansioso para ver que atitude vamos tomar. Se vamos tomar uma atitude correta ou se vamos, como a gente fala, meter os pés pelas mãos e tomar uma atitude errada. Então, é isso que vai acontecer. A gente está, como ele diz aqui, olha, quando ele diz que o rei entrou para ver os que estavam sentados à mesa. Ele entrou para ver os que estavam sentados à mesa, ele entrou para observar. Então, a gente desencarna, tem um período de observação, né? Que espírito é esse que está chegando aqui agora? O que ele fez, o que deixou de fazer, o que fez de bem, está lá naquela malinha dele, só de coisas boas, né? A gente viaja, leva mala. A gente, quando desencarna, também leva 2 malas, uma em cada mão. A malinha de coisas boas e a malinha das bobagens que fizemos. Então, nós somos avaliados. E a gente vai habitar num lugar de acordo com a nossa bagagem. Se a bagagem de coisa boa for maior do que a de coisa ruim, eu vou para um lugar melhor. Mas eu vou ter que reparar tudo que está na bagagem ruim, de coisas ruins. Mas se eu só tiver coisa boa, aí eu vou para o mundo melhor. Aí a gente dispara, né? Agora, se errou muito, ele diz: vai para o lugar das trevas exteriores, lugar onde vai haver remorso, sofrimento. E lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. Só são escolhidos aqueles que cumprirem corretamente o que Jesus quer, o que Deus quer, o que os Espíritos nos ensinam, através aqui das instruções dos Espíritos, através do livro dos Espíritos, através do livro dos Médiuns. Por isso que a gente tem que estudar muito, que é para a gente não ir para esse lugar aqui, ó, de trevas exteriores, e não ter que ranger os dentes. Chorar até a gente pode, mas ranger os dentes não. Ficou alguma dúvida com relação a essa passagem?
Alguém quer colocar alguma coisa? Aquele microfone ainda não está lá, tá? Tá por aí o microfone? Então, quem quiser colocar, a gente aguarda. Então, vamos para o item 2. Vamos ver. Agora, o Kardec vai explicar corretamente essa parábola. Vamos lá. O incrédulo sorri diante desta parábola, que lhe parece uma ingenuidade pueril, porquanto não se compreende que se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados levem sua resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. Olha só, ele está falando do incrédulo. Então ele diz que não se imagina que se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa. Tem, não tem, não é? Quando a gente faz o culto mensal aqui na casa, que aqui a casa, é o endereço, todo mundo conhece, não era para isso aqui, salão ficar cheio e ficar gente aqui fora? Mas muita gente se opõe. Ah, é o culto, eu não vou não. E não vem, é normal isso. Aí você convida uma pessoa para um casamento de um filho, você entrega o convite nas mãos, a pessoa naquele dia não vai, não valoriza aquilo. Então, as pessoas se opõem mesmo, não é tão absurdo, né? Então, ele está dizendo, mas aqui no caso, ele está falando do incrédulo, aquele que não crê em nada, não aceita um chamado que venha do plano superior, que venha um chamado que venha de Deus, um chamado religioso, é o incrédulo, né? As parábolas, diz o incrédulo, são, sem dúvida, alegorias, mas, ainda assim, é preciso que elas não passem dos limites do verossímil. O que é isso? Não passe dos limites do que é verdadeiro. Porque Jesus usava figuras fortes para poder impressionar as pessoas, para as pessoas entenderem. Se ele fosse muito doce falando, não ia impressionar, e as pessoas eram duras, muito sinais. Agora, nós ainda temos a cabecinha dura, o coraçãozinho também com a terra ainda meio infértil. Você imagina naquela época. Então ele tinha que usar palavras mais duras, mais severas, né? Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não as despojarmos da sua aparência para buscarmos o seu sentido oculto. Não é? Ele diz aqui, se nós não nos despojarmos da sua aparência para buscar o sentido oculto. Toda a parábola tinha um sentido oculto e era um sentido moral. Sentido moral. Jesus tirava suas parábolas dos fatos e usos mais comuns da vida, os quais adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. E não era? Olha, quando eu era criança ainda tinha muito isso. Tinha gente que criava porco para engordar o porco, para matar o porco para o Natal. Tinha gente que comprava peru, né? Engordava, não sei se engordava peru, não sei como é que era, mas para matar. Então era um costume de 70 anos atrás. Vocês imaginem na época de Jesus. Me engordava boi, não é? Porque também chamava-se muita gente, não eram só parentes e amigos, era todo mundo que estava em volta. A maior parte delas tem por objetivo fazer penetrar no povo a ideia da vida espiritual. A maior parte das parábolas, né? Quando ele fala a maior parte delas, é das parábolas. Fazer penetrar no povo a ideia de vida espiritual. Que a gente está vivendo o presente, nos preparando para a nossa vida futura, que é o nosso espírito vai viver, porque ele é imortal. Muitas vezes, o seu sentido parece incompreensível para os que não se colocam sobre esse ponto de vista para interpretá-las. Então, esse parágrafo começou falando o incrédulo. Então, por isso que ele está dizendo, né? Muitas vezes, o sentido da parábola parece incompreensível para os que não se colocam sob esse ponto de vista para interpretá-las. Se entender que toda parábola tem um sentido moral, a gente vai começar a destrinchar isso. A gente entender que a Bíblia foi passada por várias línguas até chegar à nossa, não é? Quando a gente conta um caso, eu vou contar um caso para Sandra. A Sandra conta para a Carmen conta para o Jorge. Até chegar lá, na Luciana, está um pouquinho diferente. Você imagina passando séculos e séculos, como as coisas não mudaram, não é? A gente tem que entender isso. Então vamos lá. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus
onde tudo é alegria e felicidade. Há uma festa de núpcias. Para os primeiros convidados, ele faz alusão aos hebreus, que foram os primeiros a quem Deus chamou para o conhecimento da sua lei. Não foi? Ele chamou Moisés, depois ele mandou Moisés, depois ele mandou os profetas. Ele, aos poucos, de épocas em épocas, Deus manda uma pessoa ou algumas pessoas para abrir os olhos da humanidade. Mas nem todos foram bem recebidos, né? Os enviados do rei são os profetas, que vieram convidá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram poucos ouvidas, suas advertências desprezadas, muitos foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. E não é verdade? A gente não sabe disso? A maioria dos profetas morreu em situação muito, muito ruim, muito difícil. Não é isso? O nosso próprio Sócrates, por expor as ideias dele e muitas ideias espiritualistas, como nós temos na introdução do nosso Evangelho, palavras de Sócrates, ele foi obrigado a cometer o suicídio, né? Então, vocês vejam como eles eram tratados. Se não pensasse como aqueles de cabeça dura, morriam. Os convidados que não foram ao banquete, alegando a atenção que tinham que dar aos seus campos ou aos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes para as coisas celestes. Vemos muita gente assim, né? Prioriza uma festa ao convite a vir assistir uma palestra, a fazer um curso, né? Se disser assim, lá tem um curso todo domingo de manhã. Domingo de manhã? Bom, domingo de manhã não dá, não tem outro horário? Ainda bem que tem, né? A nossa casa tem vários, tem cursos repetidos aqui a semana toda. Evangelho tem 3 cursos, eu acho. Tem muitos de Livro dos Espíritos, é só escolher o dia e o horário. Não precisa vir domingo de manhã, né? Mas desde que a pessoa venha, desde que a pessoa estude, né? Então, agora, se a pessoa não vem a nenhum e diz, eu ainda não estou com idade para isso, eu vou esperar, deixa passar mais um pouco, ou seja, quando a dor vier, aí eu venho, né? Aí ele diz que são pessoas absorvidas pelas coisas terrestres e são indiferentes às coisas celestes, porque quando a gente estuda, mesmo nós espíritas, o católico, se ele estudar a Bíblia, o evangélico, se ele estudar a Bíblia, e hoje a gente sabe que as religiões cristãs também têm outros livros, já estão escrevendo, os pastores, os padres, estão escrevendo muitos livros. Antigamente, quem lia muito, estudava muito, era só o espírita. Agora, outras religiões cristãs já têm publicações de livros. Então, é só ler, é só querer ler, certo? Agora, é que nós temos um estudo aprofundado porque nós tratamos do espírito. Era uma crença entre os judeus daquela época que a sua nação devia adquirir a supremacia sobre todas as outras. Pois Deus não havia prometido a Abraão que sua posteridade cobria toda a terra, mas sempre aprendendo-se a forma e desprezando a essência do ensino divino. Eles acreditavam em uma dominação efetiva e material. Muito preocupados com a parte material. Olha, se vocês quiserem saber mais aprofundado a questão do Abraão e do domínio da terra, na Gênese, não é a Gênese de Kardec, não, a Gênese mesmo da Bíblia, é o capítulo 12, versículo 22 em diante. Vem uma explicação legal sobre isso, vale a pena a gente entender. Abraão era o patriarca bíblico daquela época, né? Do povo de Israel. E Deus mandou Moisés naquela época porque o Abraão, ele era monoteísta, ele acreditava em um Deus, porque até aquela época acreditava-se em vários deuses, então era uma desordem completa. Mas Abraão acreditava num Deus, na possibilidade de um Deus, ele era monoteísta. Então, por isso que Deus começou a mandar através de Moisés explicações para ir alertando, abrindo os olhos da humanidade. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os
povos eram idólatras e politeístas, isto é, adoravam ídolos e tinham muitos deuses. Se alguns homens superiores ao comum conheceram a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal e não foi aceita em parte alguma como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob uma forma misteriosa, incompreensível para o povo. Então, dentre esses homens que conheceram a ideia da unidade divina, né? E que ele diz que permaneceu no estado de sistema pessoal, que não foi aceito por todos, a gente lembra de Sócrates e Platão, que nós temos aqui no início do Evangelho, as ideias de Sócrates, que ele também não escreveu nada como Jesus, quem escrevia era Platão, que era o discípulo dele, mas Kardec selecionou algumas ideias aqui, porque são ideias muito semelhantes às ideias de Kardec. Por isso que Kardec colocou no Evangelho. Os hebreus foram os primeiros que publicamente praticaram o monoteísmo, aceitaram a unidade divina. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, inicialmente por Moisés, depois por Jesus. Não foi? Os 10 mandamentos foi através de Moisés. Depois ele mandou Jesus. Aí Jesus veio com as bem-aventuranças. São ensinamentos que a gente tem que tomar conhecimento disso, que é importante. Se nós não formos ler mais nada de Moisés, mas se nós lermos os 10 mandamentos, e a gente vai entender que eles são verdadeiros até hoje, está lá no capítulo 1 do Evangelho, se a gente entender e se a gente praticar, já estaremos no ótimo caminho. Se nós formos ler e observar as bem-aventuranças de Jesus, continuamos no caminho do aprendizado, né? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm puro coração, né? São as bem-aventuranças de Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que devia se espalhar pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. São palavras deles na época, né? Ia povoar inteiramente o planeta Terra. Os judeus, porém, mesmo abandonando inteiramente a idolatria, negligenciaram a lei moral para se ligarem às práticas mais fáceis das formas exteriores. O mal chegou ao seu grau máximo. Quando a gente estudou lá o capítulo 8, nós estudamos a respeito das práticas exteriores, né? O que muitos deles faziam, principalmente os escribas, os fariseus, né? A questão das promessas, né? Eles faziam promessa em nome do pai e da mãe, mas não assistiam a pai e mãe. Então eles cometiam, apesar deles serem monoteístas, mas eles desprezavam a lei moral já dita por Moisés. Eles não davam valor àquilo. E por isso, aí ele diz, o mal chegou ao seu grau máximo. Eles erravam muito. Por isso Jesus morreu do jeito que morreu, porque não aceitavam as ideias do Cristo, né? A nação escravizada era dilacerada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade havia penetrado até no santuário. É então que aparece Jesus, enviado para fazer com que se lembrassem de obedecer à lei e abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram matar. Foi assim que perderam o fruto que poderiam ter colhido da sua iniciativa. Já desde aquela época, né? E é interessante como Kardec usa os termos, né? A nação escravizada e dilacerada pelas facções. É um termo bem atual, né? A incredulidade havia penetrado até no santuário. E a gente está ouvindo falar de religiosos que cometem erros, né? Pedofilia, roubos, infelizmente, né? E aí é muito sério quando a gente vai estudar lá adiante. Muitos serão cobrados, quanto mais recebeu, mais cobrado será. Como é que uma pessoa que pertence a um santuário
Esse santuário é cristão. Esse santuário pode ser espírita, católico, evangélico. Como é que uma criatura ativa num santuário, ele pode cometer erros gravíssimos, como a gente está ouvindo falar? Não é isso? Então vai ser muito cobrado. Aí vai para aquele lugar lá que tem planta e ranger de dente. Eu acho que eles vão ranger os dentes. A gente talvez não precise, mas quem estiver funcionando no santuário e fizer coisa errada, não tem jeito, vai parar lá. Então, vamos lá. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por esse estado de coisas. A responsabilidade pertence principalmente aos fariseus e aos saduceus. Porque eles eram os instruídos da época, eram os homens inteligentes da época. Eles tinham acesso à instrução. Então eles eram mauzinhos. Tudo dizendo que estavam seguindo o Velho Testamento, estavam seguindo as Escrituras e fazendo coisas da cabeça deles. Que perderam a nação pelo orgulho e o fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, principalmente, que Jesus associa aos convidados que se recusaram a comparecer ao banquete de núpcias. Se eles tinham instrução, se eles tinham inteligência, quanto mais se estuda, mais vai se desenvolvendo a inteligência. Eles podiam ver já sabiam o que era certo e o que era errado. Eles tinham consciência, como todos nós temos, e cometiam erros bárbaros, mandavam matar quem não seguisse a ideia deles. Então é o que ele está dizendo aqui, né? São eles, os fariseus e os saduceus. Quem tiver dúvida sobre fariseu e saduceu, vai lá na introdução do Evangelho, que está explicando tudo a respeito de cada povo desse, né? São eles principalmente que Jesus associa aos convidados que se recusaram a comparecer ao banquete de núpcias. Porque eles eram monoteístas, eles tinham aprendizado, poderiam utilizar isso, se usassem inteligência para isso. Depois ele acrescenta: o rei, vendo tudo isso, mandou convidar todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Então, olha só, está entre aspas. Ele está repetindo as palavras que foram ditas lá anteriormente, né? Não é a palavra aqui do Kardec. O Kardec está repetindo, colocou entre aspas. Mandou convidar aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus, todos filhos de Deus. Jesus quis dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que eles a aceitassem que se eles aceitassem seriam admitidos no banquete em lugar dos primeiros convidados. É uma questão de você aceitar, de você entender e de você dizer: eu quero mudar, eu vou seguir isso, eu vou estudar, porque isso me faz bem. Eu sei de pessoas que passaram por dores muito grandes e que se equilibraram estudando a doutrina espírita. Então eu vou fazer a mesma coisa. Então ele diz aqui, Jesus quis dizer desse modo que a palavra dele, os ensinamentos dele, iam ser pregados a todos os outros povos. Não está restrito só a uma nação, está restrito a toda a humanidade. É só querer. A todos os outros povos, pagãos e idólatras. E que se eles a aceitassem, se aceitasse o convite, se aceitasse o chamado, seriam admitidos no banquete, em lugar daqueles primeiros convidados que rejeitaram. Não temos dúvida disso. Se nós fizermos a nossa reforma íntima, nós mudarmos a nossa maneira de falar, de pensar, de agir, se nós aprendermos a nos equilibrar, a nos controlar. Tem situações que são difíceis da gente se manter, às vezes, calado, mas a gente tem que aprender, porque às vezes o silêncio é o melhor remédio. Se nós aprendermos isso, a gente já é um candidato a ser convidado e vamos aceitar o convite, com certeza. Entretanto, não é suficiente ser convidado. Não basta levar o nome de cristão, nem de se sentar à mesa para participar do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e com condição expressa, estar vestido com a roupa nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Então, olha só o que ele está dizendo. Não é suficiente eu ser convidado. A gente vai ser convidado,
Você está sendo convidada, domingo de manhã, assistir uma aula de evangelho lá no CEAP de 9 às 10. Convidada. Não basta dizer, mas eu sou cristão, então eu vou. Nem se sentar à mesa e participar do banquete. Nem estar sentado aqui. O que tem que ser? É preciso antes ter como condição expressa estar vestido com a roupa nupcial. Ou seja, estudar, estar aqui assistindo a aula, estudar, ter atenção, não é? Que eu chegasse aqui hoje e dissesse assim, para qualquer um de vocês aqui presente, até para quem está em casa, qual capítulo nós vamos estudar hoje? Aí todo mundo, 18, né? Que todo mundo prestou atenção na aula da semana passada. Não vamos terminar o capítulo 18 hoje, mas eu vou parar aqui, daqui a pouco eu vou dizer, semana que vem a gente continua no item tal, aí semana que vem eu sento aqui, estou velhinha, estou esquecida, gente, onde é que nós paramos? Aí todo mundo, item tal, olha que beleza. É sinal que estavam prestando atenção, é sinal que estavam interessados. Então ele diz aqui, não basta ser convidado, não basta dizer que é cristão. Eu vejo muita gente dizer, eu sou cristã, botei Jesus no meu coração. Mas será que Jesus entrou? Porque a gente vai receber uma visita, a gente limpa a casa, não limpa? Bota umas toalhinhas limpas na mesa, não bota? Um paninho de prato limpo e tudo. Está tudo limpinho para receber a visita. Imagina para receber Jesus. Imagina para botar Jesus aqui dentro. Se eu tiver um sentimento errado, ele não entra. E aí eu fico até com peninha quando alguém diz isso para mim, com muita certeza. Botei Jesus no meu coração. É ruim. Difícil pra caramba, mas tudo bem, a pessoa está acreditando, um dia ela vai entender. Que ele quer entrar no nosso coração, ele quer, mas é o nosso coração que não está pronto para receber. O nosso coração, a nossa mente, né? Uma palavra ou outra grosseira, áspera, que a gente diga uma vez ou outra. Um tratamento, um desprezo que a gente dê para alguém. Jesus está ali sentadinho em frente, observando como cada um age, e está dizendo, ela ainda não aprendeu. Está difícil, ela vai ter que voltar. Ela vai embora, vai para lá, chorar, não precisa ranger os dentes, mas vai chorar e vai ter que voltar. Porque a gente só não vai voltar para esse planeta quando você estiver pronto para um planeta melhor, onde não haverá tanta necessidade de choro, né? E aí por isso que hoje eu trouxe até umas escalas espíritas. Eu ainda tenho aqui, olha, eu ainda tenho duas. Quem não tiver esse papelzinho, depois pega aqui. E se faltar, semana que vem eu trago mais. Essa escala espírita é interessante para a gente se achar. Isso está aqui, está no livro dos Espíritos, da questão 100 em diante. Quem achar que está muito bom, que já fez a reforma íntima, que está no caminho certíssimo, no caminho a gente está, mas posso estar aquele portal no início do caminho. Eu estou dando um passo, mas não é porque ele começa falando, olha, espíritos imperfeitos. Depois vai para os bons espíritos. Aí eu não me achei. Nos bons espíritos eu não me achei. Eu estou me achando aqui embaixo. Né, Tiago? E Tiago falou que ainda está faltando aqui para baixo. Mas a gente se acha, a gente tem que se achar aqui. É claro que nós não estamos com os dois pés sempre na mesma posição. Uma hora eu estou meio impura, mas tem hora que eu estou neutra. Tem horas que eu sou perturbadora, digo uma coisa que perturbou alguém. Numa hora eu acho que sei tudo, eu sou pseudo-sábia. Né? Tem horas que a gente é leviano, não sei. Mas a gente está sempre com um pezinho aqui, outro lá. Mas sair dessa terceira ordem é muito difícil. Mas a gente vai sair. Quem quiser ver, tem um filme, é curtinho, Reprogramando. Ah, é? É muito interessante. Exatamente sobre isso. Ele é espírita, vivia no centro, trabalhando. Aí quando ele, né? Na verdade, eu não posso falar, porque quando ele chega lá, eles vão ver. Não, peraí. Aí começa. Seus filhos oraram. Eu morri, meus filhos oraram. Não, seus filhos nem ligaram. Você nunca estava em casa. É. Aí vai botando, sabe? Mas é muito interessante. É muito. E como é que a gente acessa? Como é que consegue ver? No YouTube tem, Reprogramando. É filme espírita. É curta, é um curta. Mas é muito legal. É bom para a gente fixar mais ainda. Né? Então ele diz aqui, olha, você leu até o fim, não, né? Não, falta mais. Vai. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina,
poucos são os que as guardam e as colocam em prática. Poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Isso. Haverá muitos chamados, através da palavra, do ensinamento, né? Poucos são os escolhidos porque ainda não colocamos em prática os chamados do Cristo. Ficou alguma dúvida desse item? Dúvida sempre fica, né? Você veja que eu estou estudando isso aqui há mais de 30 anos. E de vez em quando tem uma palavra que eu digo, puxa, não tinha prestado atenção nessa palavra. Acho um negócio novo, né? Não é? Então, mas se tiver, alguém quiser colocar, fiquem à vontade. Então, vamos iniciar o item 3, que também é muito interessante isso. Vamos ler o item 3. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que ela nos conduz, e como são os poucos os que o encontram. Olha só. Mateus. Vê que muitas vezes a gente lê aqui no Evangelho. Por que se colocar tanta dificuldade? Porque se colocar muita facilidade, nós não estaremos aprendendo. Quando nós estamos bem, com saúde, não morreu ninguém da família, está tudo certo, ninguém pegou Covid, está uma beleza. A gente não vê assim, hoje eu não vou ao centro não, hoje eu não vou à igreja não. Aí morre um, eu tenho que ir, que eu tenho que rezar. Tem gente então que acha que só tem que rezar dentro da casa espírita. Eu conheço uma pessoa que diz que tem que rezar dentro da igreja, não se pode rezar dentro de casa. Não sei quem foi que disse isso para ela, mas ela diz isso com uma certeza tão grande que quem ouve acredita. Que ela diz, não se reza em casa, só se reza dentro da igreja. Eu digo, eu que não vou à igreja, estou roubando. Né? Então, ele diz aqui, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. É a porta da facilidade. Né? Enquanto está tudo fácil, está tudo correndo bem, a gente não está muito preocupado com a ideia de Deus, não. Como nós lemos aqui anteriormente, né? A gente não está muito preocupado. Aí quando a coisa começa a ficar feia, tem gente doente da família, perdeu-se o emprego, houve uma separação do casal, aí a gente começa as dores estão chegando. Aí a gente começa a se preocupar. Então, a porta larga é a porta da facilidade. E com facilidade a gente não progride. Uma escola fraca, em que não cobre muito do aluno, o aluno não se prepara para o vestibular mais tarde. Não é? Um coleginho fraquinho, não vai preparar. Chega na época do vestibular, ele não está pronto. Agora, uma escola forte, em que a cobrança é muito grande, ele está se preparando, porque ele está estudando. Ele está estudando, senão ele não passa de ano. Então, é a mesma coisa. A cobrança para nós, espíritos imortais, tem que ser grande, senão a gente não progride. Se tiver tudo muito bem, a gente vai caminhando a passos lentos, porque está tudo correndo bem, para que eu vou me preocupar? Né? Ele diz... Tendo alguém feito a Jesus esta pergunta, Senhor, são poucos que se salvam. São poucos que se salvam? Ele lhe respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão. Então, olha só voltando um pouquinho ao item 3, que para a gente terminar aqui, ele diz assim, ó, como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, da verdadeira vida. Né, Guilherme? Guilherme gosta disso, né, da interpretação, do sentido da vida. Muita gente vive sem estar preocupado com isso. O que eu estou fazendo aqui? Quais são os papéis que eu tenho que desempenhar? Eu tenho missão? Tem gente que diz, eu não tenho missão nenhuma. Eu só tenho missão que é muito importante. Eu não tenho missão. Todos têm uma missão. Está lá no Livro dos Espíritos. Todos nós temos. Seja na família, seja no trabalho, seja até como um vizinho. Né? Diga.
É o esforço. Em que nós estudamos lá no capítulo passado, no 17, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Não é uma mudança completa, absoluta, porque é difícil, não tem isso. Mas é o esforço que a gente faz para mudar nossas más tendências, para mudar nossos pensamentos, nossas atitudes. É isso? É o esforço. E a pluralidade das nossas reencarnações vai tornando tudo mais claro. Mais claro. O véu vai se dissipando, É. vai afinando e a gente tem a convicção que já somos herdeiros de tudo, tanto precisamos saber tanta questão, nós já fizemos Já fizemos o dia. A parte material já começa a ter menos importância, né? Então ele diz aqui: como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que o encontram, são poucos que encontram este caminho para a verdadeira vida. Por quê? Porque estão voltados para coisas materiais, para as coisas, como ele diz aqui anteriormente, para as coisas do mundo, né? E não para o banquete celestial. Vamos para o item 4. Você leu. Tendo alguém feito a Jesus essa pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Claro, né? Jesus até deve ter dito, não precisa perguntar isso. E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, ou seja, pela porta que não tem facilidade. Pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão, porque ela tem dificuldade. Mas nós precisamos, quando a gente, até para criar um filho, eu quero isso, toma, eu quero aquilo, toma. Aí quando chega lá com 18 anos, agora eu quero um carro, toma, agora eu quero um apartamento, se os pais tiverem dinheiro. Ele não se esforçou para nada, se bobear, ele para de estudar, ele também não precisa trabalhar, porque ele diz: eu tenho uma herança boa, para que eu vou me esforçar? Né? Teve tudo de mão beijada. Agora, se o pai dissesse assim: não, eu poderia lhe dar um carro, mas o carro não é seu, então você vai comprar com o seu dinheiro. Ele vai se esforçar, ele vai trabalhar e ele vai estudar, porque se ele não estudar, ele vai ter um empreguinho que não vai dar para ele comprar um carro. Então ele vai estudar mais para ter um empreguinho melhor, para dar tempo para ele ter dinheiro para comprar o carro dele. Então não é um esforço. A gente não está incentivando o nosso filho, o nosso jovem a se esforçar. Então todos nós precisamos de esforço, né? E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Então, olha só, ele está dizendo assim: ele não quer conversa. Ele fez os chamados, deu todas as oportunidades, você não aceitou. Porque ele está dizendo, né? Quando o pai de família, que é o Senhor, houver entrado e fechar a porta, fechou a porta no sentido de, não é que ele fecha a porta, é que você não pode entrar no reino se não estiver com a túnica nupcial. Não é isso? Você vai começar a bater dizendo: Senhor, abre a porta. Mas não é assim, não. A porta não está fechada. Você que não tem condições de entrar. Não é isso? A gente pode querer entrar no palácio lá do rei lá da Inglaterra, né? A porta pode estar aberta, mas nós não vamos ficar meio inseguros de entrar? A gente vai ficar inseguro de entrar lá na Alvorada, né? Por diversos motivos. Mas eu já estou dando exemplo lá da Inglaterra, que é bem longe, né? A gente vai dizer: quem sou eu para entrar no palácio? A porta está aberta, mas eu sou um súdito qualquer, eu posso entrar? Assim é a porta do reino dos céus. Não tem uma porta fechada. A gente que está se sentindo tão pequenininho que a gente não tem coragem de entrar. Então ele diz, né? Você começa a chorar: Senhor. Aí ele vai dizer: não sei de onde sois. Aí a pessoa começa: mas nós comemos e bebemos na tua presença. Ou seja, até oravam para comer, né? E nos ensinaste nas praças públicas. Houve uma... Estou acabando. Nas praças públicas. Mas ele vai dizer: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, porque vocês cometeram iniquidade.
dizer, ouviram as pregações de praça pública e não obedeceram, não respeitaram. Gente, como esse 4 assim foi meio corrido, semana que vem a gente volta nele, tá? Semana que vem é que dia de abril, hein? 2. Pronto. E que está na hora da aula do Newton e ele já chegou ali, discretamente, olhou o relógio, Né? e eu já me toquei. Dá aquele olhar 43. Vamos então fazer a nossa prece para nós encerrarmos a nossa aula. Olha, depois quem quiser, tem dois papeizinhos aqui. Quem não tiver escala espírita pode pegar. Querido Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade de estudarmos as tuas lições, Jesus. De nos lembrar sempre do que é correto, do caminho certo que devemos trilhar. De alertar, Senhor, a nossa consciência para mudarmos para melhor e cada vez mais a nossa maneira de agir, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Nós te agradecemos muito, Senhor, por estares sempre prontos a nos ensinar. Agradecemos esta casa que nos acolhe, que nos proporciona também a oportunidade do estudo e te pedimos, Senhor, que nos abençoe, a nós aqui presentes, aos que nos acompanham de casa e que tenhamos sempre muita vontade de estudarmos o Teu Evangelho, que tanto bem nos faz, tanto equilíbrio, tanta serenidade, tanta passividade, tanta paciência, que é tudo que nós precisamos, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia. Então, Jesus, abençoe o nosso dia e em Teu nome, Jesus, em nome de Emanuel, patrono do nosso curso, em nome desses espíritos amorosos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje, o estudo do Evangelho. Que assim seja, Senhor.